Saúdo a todos os irmãos e irmãs, professores, professoras, vocacionados ao ensino, irmãos e irmãs, com a gloriosa paz do Senhor. Estamos mais uma vez juntos no canal EBD Viva. Nós estamos pregando sempre o avivamento espiritual, a oração de Abacuque no capítulo 3, versículo 2. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos faze-a conhecida. Eu me chamo pastor Júnior Pimentel, sou pastor auxiliar na Igreja Evangélica Assembleia de Deus no IBES, do pastor presidente Levi Aguiar, e nós estamos aqui mais uma vez colaborando com os irmãos no sentido de trazer a lição, sexta lição do terceiro trimestre para os irmãos. Nós vamos fazer já, abrir um parêntese aqui, os irmãos e irmãs que puderem compartilhar, que puderem também se inscrever, aí embaixo tem um sininho também para colocar do lado direito aí, para você receber todas as segundas-feiras, 19h30, nós entramos no ar com uma aula do próximo domingo. E aí, se você puder compartilhar também em suas redes sociais, nós estamos orando por todos, vocês que estão inscritos e também os que não estão inscritos, mas que estão assistindo às nossas aulas. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu ministério, que Deus abençoe você, onde você estiver nesse momento. Nós estamos estudando as lições bíblicas do terceiro trimestre de 2021 e a matéria do trimestre é o plano divino para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos nos períodos dos reis de Israel. O livro de 1º e 2º Reis. Hoje nós estamos estudando a lição de número 6, do dia 8 de agosto de 2021. E o tema da nossa lição é o profeta Elias e Eliseu, o seu sucessor. Nós estaremos estudando hoje essa lição. Domingo que vem, na lição 7, nós vamos estudar o ministério de Eliseu. E no outro domingo, da lição 8, Naamã é curado de lepra. Então essas 3 lições o comentarista dedicou ao ministério do profeta Eliseu. A finalização do ministério do profeta Elias, ela conclui hoje e a gente inicia então o ministério do profeta Eliseu. Nessa lição de hoje e nas 2 lições seguintes. Nós já vamos trazer alguns ensinamentos. No hebraico, Elias significa o Senhor é Deus. E o nome Eliseu, Deus é salvação, ou Deus salva. Então, são 2 homens de Deus que trilharam nos caminhos do Senhor, foram zelosos pela palavra do Senhor e cumpriram aquilo que Deus tinha em sua vida para realizar. Nós vamos adentrar no texto áureo da lição de hoje. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faço, antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. 2 Reis, capítulo 2, versículo 9. Importante pedido que o aprendiz de profeta, que já tinha concluído praticamente o seu aprendizado e agora iniciaria o seu ministério, efetivamente, teve uma sábia opção de pedido. Verdade prática, a história de Elias e Eliseu nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutam de intimidade com Deus e que por isso vale a pena serem seguidas e imitadas. Muito sério, né, irmãos? Esse tema, essa verdade prática, ela traz para nós inspiração para que nós possamos andar com pessoas que têm intimidade com Deus e possam ser seguidas no seu exemplo, na militância no Evangelho de Cristo. A leitura bíblica em classe de hoje encontra-se em 2 Reis, capítulo 2, versículos de 1 a 15. 1. E sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar Elias no redemoinho ao céu,
Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então, os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam defronte, e eles ambos pararam juntos ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faço, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: uma coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, o não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. O que viu Eliseu chamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, as rasgou em duas partes. E também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram entre elas, uma para uma e outra banda, e Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam de frente em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e prostraram diante dele em terra. Esta é a leitura bíblica em classe de hoje. E o ponto central da lição é: nós devemos espelhar em pessoas que possuem as características de um fiel servo de Deus. O objetivo geral da lição de hoje é descrever o fim da trajetória de Elias e o começo do ministério de Eliseu. Os objetivos específicos: expor o final do ministério de Elias, destacar o pedido destemido de Eliseu e registrar a concretização do início do ministério de Eliseu. Muito bem, vamos entrar então na introdução da lição de hoje. Antes, porém, nós queríamos só rememorar: nós estudamos domingo passado a lição sobre Acasias. Ele teve um reinado muito curto, se voltou totalmente para a idolatria, ele, como o seu pai, e nós aprendemos que Elias, ele foi um profeta muito zeloso, ele profetizou o final trágico daquele rei. Introdução da lição de hoje: o ministério de Elias estava terminando quando Deus ordenou que ungisse seu sucessor. O escolhido foi Eliseu, está lá em 1 Reis capítulo 19, versículo 16, Eliseu, filho de Safate, tá? Abel Meolá, lá no Monte Horebe, que é o antigo Monte Sinai. Elias
estava lá depois de andar 40 dias e 40 noites, ser alimentado pelo anjo. Ali Deus se manifestar numa voz meiga e suave, após se manifestar, né, a ter o fogo, ali também o vento e também o terremoto, e Deus não estava nesses elementos, mas a voz meiga e suave. Então perguntou o que Elias estava fazendo ali, e Elias respondeu que só tinha ele, que eles tinham matado os profetas. Porém, Deus disse para ele que tinha 7.000 ainda que não tinha, né, se prostrado nem beijado Baal, e ele então entregou missões, né, para que o profeta Elias executasse, e assim renovou as suas forças, e ele então partiu e já encontrou Eliseu, como nós vamos estudar daqui a pouco na lição de hoje. Eliseu era muito próximo e leal a Elias. Continuando na leitura da introdução, antes de ser levado aos céus pelo Senhor, Elias perguntou a Eliseu sobre o que ele gostaria de receber de sua parte, que é, inclusive, o texto áureo da lição de hoje, está contido também na lição bíblica em classe. E Eliseu, mais depressa, pediu a porção dobrada do Espírito de Elias sobre ele, né? E foi assim, o fim do ministério de Elias e o início do ministério de Eliseu são os assuntos dessa lição. Aqui, na lição de hoje, nós podemos observar como uma verdade prática a importância de se fazer um sucessor para a continuidade da obra do Senhor. A obra do Senhor não para. Ela vai continuar, comigo ou sem a minha presença, com você ou sem você. Quando nós, né, partirmos deste mundo, a obra vai continuar. Então nós precisamos preparar sucessores para que eles então continuem o ministério que nós estamos executando, né? E que sejam homens, na verdade, confirmados por Deus, escolhidos pelo Senhor nosso Deus. No ponto de número 1, a despedida de Elias. Subtópico 1, o ministério de Elias termina. Elias realizou grandes feitos em seu ministério profético. Foi vitorioso diante dos profetas de Baal e Aserá, né, está lá em 1 Reis 18:40. Foi ousado e perspicaz para repreender, aconselhar e direcionar os reis, com muita coragem, né? 1 Reis 17:1. Foi alimentado de forma milagrosa por Deus em tempos de adversidades, lá em 1 Reis 19:4-6. No entanto, mesmo diante de tamanhas realizações, chegou a hora do profeta encerrar a sua missão na terra. E aí, na lição de hoje, nós vamos aprender que ele vai jogar a sua capa sobre Eliseu. E Eliseu, inclusive, ele tem um zelo de executar aquilo que não tinha sido executado ainda no ministério de Elias, mesmo sobre a ordem do Senhor, né? Que foi o caso da unção de Jeú, que está lá em 2 Reis 19, versículos 1-13. Então, Eliseu mandou um jovem profeta que fosse lá e ungisse Jeú e que fugisse rapidamente, e esse profeta voltou a Eliseu, então cumprindo assim, né, a continuidade do ministério do profeta Elias. Eliseu, após aquele encontro do profeta Elias com o profeta Eliseu, ele passou a andar com Elias, e Elias foi o seu mentor espiritual. Ele que treinou, né, que esteve trabalhando junto com o seu sucessor, para que ele então entendesse os mistérios de Deus em sua vida e que a sua vida falasse muito alto para aquele jovem que estava ali recebendo então aquilo que Deus tinha preparado na vida de Elias no final do seu ministério. Às vezes, quando nós nos aproximamos de alguém, irmãos, nós vemos a dicotomia entre aquilo que ela fala e aquilo que ela faz, né? Mas não foi o caso
do profeta Elias, quando Eliseu estava aprendendo com Elias. Ele aprendeu então e aprendeu a amar, né, ao profeta Elias, e de fato ele foi um grande homem de Deus também e pediu a coisa certa na hora certa. Como suplemento da lição de hoje, eu trago dois versículos, dois textos bíblicos. 2 a Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Que nós, irmãos, tenhamos conosco a oração do apóstolo Paulo, né? E também possamos seguir o exemplo do apóstolo Paulo. Podemos seguir o exemplo de Elias e podemos seguir o exemplo de Eliseu. Homens zelosos pela palavra de Deus, homens de oração, homens dedicados, que deixaram um legado para nós. Ainda como suplemento, nós trazemos Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus, do trono de Deus. Então, irmãos, queridos e amados, que nós precisamos estar seguindo o exemplo de Jesus e estarmos com os nossos olhos voltados para Jesus, que é o autor e o consumador da fé. No tópico 1, subtópico 2, um profeta com grandeza de alma. Embora Elias seja considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento, a ponto de aparecer no Monte da Transfiguração, ao lado de Jesus e Moisés, está lá em Mateus capítulo 17, versículo 3, ele não preferiu nenhuma profecia a longo prazo e provavelmente não escreveu nenhum livro. Então, Elias é considerado um profeta oral, aquele que não deixou livros escritos. A vida dele é um livro para nós, aberto, mas ele não deixou, provavelmente, escritos, né, um livro na Bíblia escrito, né? Esse ministério de Elias durou aproximadamente 25 anos. E o ministério de Eliseu, que nós estamos estudando hoje, durou aproximadamente 50 anos. E eles foram, irmãos, atalaias, sentinelas. Eles estavam ali zelosos pela palavra do Senhor. Isso nos ensina a grandeza do profeta não é medida somente pelo tempo do cumprimento de suas profecias. É isso que o comentarista traz aqui, nosso pastor, professor Clayton Pomeraningue, mas principalmente pela integridade e grandeza de sua alma. Lá no Monte da Transfiguração, como nosso comentarista trouxe para nós aqui, né, quando estava Pedro, Tiago e João lá com Jesus, onde o rosto de Jesus brilhou, as vestes resplandeceram, e ali, né, então houve Jesus conversando com o Elias e com Moisés. Então ali representava, irmãos, a Moisés a lei, né, Elias os profetas, e Jesus o cumprimento da lei e os profetas, né? Que a Bíblia diz que este chamado profético termina em João Batista, mas Elias foi um que apareceu ali junto com Jesus e Moisés ali no monte. Então, os evangelhos sinóticos, todos eles trazem, e também a carta de 2 Pedro, a segunda carta de Pedro, ela traz também
esse relato, né? Elias foi um profeta severo, né? Lá em 1 Reis, capítulo 21, versículo 19, e zeloso com a lei do Senhor. Não deixou-se levar pela fama. Nosso livro é muito importante que vocês, né, façam, adquiram aqui, né, o pastor Clayton Ivan Pomerening, o plano de Deus para Israel no meio da infidelidade da nação, é o livro de apoio que nós também tiramos, né, alguns suplementos para trazer para os irmãos. Ele não se deixou levar pela fama, pelo orgulho, principalmente quando o povo, né, quando o fogo caiu dos céus todo o povo se ajoelhou ali e disseram que só o Senhor, clamaram, só o Senhor é Deus, lá em 1 Reis 19, que aconteceu isso daí, e ele foi ousado. Quando nós trazemos a ousadia do profeta, ele fez questão de ser imparcial, de trazer a palavra do Senhor na íntegra, né? Ele ficou com a palavra e perseverou até ser transladado, até ser arrebatado, né? E ele foi fiel em quem ele tinha crido, né, irmãos? Ele vivia também de uma forma muito simples, está lá em 2 Reis capítulo 1, versículo 8, né? E eles lhe disseram, era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos com um cinto de couro. Então disse ele, é Elias o Tisbita. Então, Acasias já observou ali pela vestimenta que se tratava do profeta Elias. Então, aquele homem se vestia de uma forma simples, era um homem simples, mas cheio do poder de Deus, cheio da graça de Deus, e ele estava ali falando aquilo que Deus transmitia por meio dele. Agora vamos para o subtópico de número 3, Gilgal, um lugar de boas recordações. Elias estava em Gilgal quando iniciou os preparativos para o seu arrebatamento. Esse lugar foi cenário de grandes e marcantes acontecimentos. No memorial da travessia do Jordão, realizada por Josué, israelitas foram circuncidados, celebraram a primeira Páscoa na Terra Prometida. Foi em Gilgal também que Elias tomou ciência do término do seu ministério. Nós vamos só trazer também aqui, sobre esse memorial de Gilgal, alguns versículos, irmãos, e alguns pontos para que nós reflitamos aqui sobre esse importante lugar. E como pode ser considerado hoje um Gilgal, o nosso Gilgal, né? Um lugar onde Deus fez obras magníficas em nossas vidas. Onde? Onde é o seu Gilgal? Aí, pergunte ao seu aluno. Vamos trazer aqui alguns versículos para que os irmãos, então, possam anotar, para que os irmãos possam levar para suas classes no próximo domingo. Iniciamos com o memorial de Gilgal. Josué, capítulo 4, versículo 8, traz assim: fizeram, pois, os filhos de Israel assim como Josué tinha ordenado, e levantaram 12 pedras no meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Josué, capítulo 4, versículos 19 e 20, traz o seguinte: subiu, pois, o povo do Jordão no dia 10 do mês 1º e alojaram-se em Gilgal, no lado oriental de Jericó. E as 12 pedras que tinham tomado do Jordão, levantou-as Josué em Gilgal, para então lembrar a fidelidade de Deus ao levar Israel em segurança, né, na travessia do Jordão para a terra prometida, né? Esse grande milagre aconteceu quando, né, a arca foi na frente, e aconteceu agora com Elias, e vai acontecer também no decorrer da lição de hoje com Eliseu, logo depois que ele recebe o manto, ou seja, a capa de Elias. Em Gilgal também, nós vamos colocar aí, para os irmãos dar uma olhadinha aí na sua telinha, os israelitas foram circuncidados, está aí a referência bíblica,
Os irmãos deram uma pausa, os irmãos podem registrar, anotar, tirar uma foto da tela, né? Um print da tela. Celebrar a primeira Páscoa, Josué 5:10. O maná que alimentou o povo por muito tempo cessou, começou a divisão no território de Israel, né? Foi o caminho de Samuel, que foi juiz e também profeta. Saul foi confirmado rei, também lá ele perdeu a promessa do seu reino. Ali estava, Elias estava quando percebeu, né, que a sua hora final havia chegado, né? E nós vamos perceber na lição de hoje que ele vai para Gilgal, para Betel e finalmente Jordão. A síntese do tópico 1: todo início tem um fim. Terminar a carreira possuindo mais conquistas do que derrotas é um alvo a ser alcançado. Irmãos e irmãs, nós precisamos meditar nisso. Nós não vamos vencer todas as batalhas. Nós podemos perder algumas batalhas, mas nós precisamos de ganhar a guerra espiritual. Há uma guerra espiritual que nós muitas vezes com os olhos, né, nós com os nossos olhos humanos não conseguimos enxergar, mas que existe. Nós podemos sentir, nós podemos pelos olhos do Espírito ver que existe uma guerra e nós precisamos estar batalhando, estar com as nossas armaduras, né, prontas, né, para vencer os dardos inflamados do inimigo que toda hora nos ataca. Precisamos então, né, terminar a nossa carreira com êxito, possuindo então conquistas, né, na nossa guerra, e certamente poderemos perder algumas batalhas, mas isso não vem ao caso. Por quê? Porque a vitória Deus vai nos dar. Nós cremos e precisamos viver isso para que nós possamos receber de Deus aquilo que Ele tem para nós. No tópico de número 2, o pedido ousado de Eliseu. Subtópico número 1, a fidelidade de Eliseu. Nós vamos agora para o pedido e a fidelidade, então, é o primeiro subtópico. Antes de Deus levar Elias num redemoinho ao céu, segundo Reis 2:1b, ele mandou o profeta fazer uma viagem da cidade de Gilgal a Betel. Lá, irmãos, então, havia escolas de profetas. E muito provavelmente Elias foi lá dar as últimas instruções que o Senhor tinha mandado ele dar naquelas escolas que nós vamos ver no decorrer da lição aqui, nesse subtópico de número 1. Então, a primeira ordem de Deus foi que ele fosse a Betel. A escola, Elias disse a Eliseu que ele não precisava ir, mas ele respondeu. O que ele respondeu na leitura de lição, da nossa lição em classe? Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Durante a viagem, Elias outra vez, como nós lemos no texto inicial, por mais 2 vezes pediu para que ele ficasse ali, mas ele se recusou e reafirmou que ele não deixaria Elias, mas que iria com Elias tanto para Betel, quanto para Jericó, quanto para o Jordão. Então, esse profeta denota firmeza de caráter. Ele sabia o que ele queria e ele estava cumprindo aquilo que Deus tinha ordenado para ele, que era ser o sucessor de Elias. Para Eliseu, era uma honra servir Elias. Esse era o trabalho que Deus tinha dado para fazer. Lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 38, e voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam sentados na sua presença. E disse ao seu povo: põe a panela grande lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Aqui, Eliseu já estava ensinando na escola de profetas e já dando sequência ao ministério de Elias. Então, nós observamos aqui, só abrimos esse parêntese aqui, para que os irmãos e as irmãs observem que a fidelidade do profeta Eliseu, diante do seu mestre Elias, né, do seu pai espiritual ali,
ele estava inclusive pronto para completar aquele ministério que Elias tinha, que Deus tinha passado, inclusive essa ordem para Elias, e ele concluiu. É importante registrar isso daí. O tópico subtópico de número 2, a porção dobrada. Quando Elias percebeu que Eliseu realmente não o deixaria, em razão, aí são duas palavrinhas que surgem aqui, que você pode sublinhar na sua revista, lealdade e companheirismo, lhe deu o direito de pedir qualquer coisa que desejasse. Eliseu então disse: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Está lá em 2 Reis, capítulo 2, 9b. O que realmente Eliseu estava pedindo? Em Israel, 2 partes de uma herança era para o filho primogênito, lá em Deuteronômio 21, 15 a 17. Deus, irmãos, por meio do seu profeta, estava dando para Eliseu uma chance dele pedir o que ele quisesse. Essa foi a pergunta que Elias fez a Eliseu. E Eliseu não preferiu ter, mas ele preferiu ser. Então ele pediu porção dobrada do espírito de Elias, ou seja, que ele queria ser o primogênito ali, ele queria receber os dotes espirituais, ele queria receber a bênção que estava sob a unção que estava sob a vida de Elias. E queria que essa unção, essa intimidade com Deus fosse duplicada na vida dele. Deus havia dado também a Salomão esse mesmo direito de fazer um pedido do que ele quisesse. E Salomão pediu sabedoria, está lá registrado em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 10. E Deus concedendo, inclusive, muito mais daquilo que ele tinha pedido, e isso, inclusive, agradou o Senhor, o pedido dele, que no versículos 11 e 12 do 2 Crônicas, capítulo 1, está Deus concedendo, então, a mais do que Salomão havia pedido. No livro de Salmos, número 9, versículo 10, nós temos que: em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparastes os que te buscam. O rei Davi, então, deixando esta palavra lá no livro de Salmos, número 9, versículo 10. Continuando aí no tópico da porção dobrada. Assim Eliseu estava pedindo para ser herdeiro de Elias, ou seja, ficar no lugar dele como profeta. Ele também pediu para ter o espírito ou atitude de Elias, como dissemos, porque queria a mesma coragem e zelo pela verdadeira adoração. Então, trazemos mais um versículo que está lá em 1 João, capítulo 5, versículo 14. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. É muito importante, quando nós pedirmos ao Senhor, pedirmos de acordo com a sua vontade. Porque se estiver o nosso pedido no centro da vontade de Deus, Ele fará. Como nós podemos observar, nós precisamos fazer os nossos pedidos, e esses pedidos ao Senhor precisam estar no centro da vontade de Deus, porque Deus certamente nos concederá. Como um bom pai, Ele sabe o que é melhor para o seu filho, para mim e para você. Então Deus, na sua infinita bondade, misericórdia e na sua sabedoria, Ele concede a nós aquilo que Ele sabe que vai ser bom para nós. Romanos capítulo 8, versículo 26, continuando aqui nos subsídios, da mesma maneira também o Espírito ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, o apóstolo Paulo trazendo, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, o Espírito Santo, ele está traduzindo as nossas petições e as nossas súplicas, levando a Jesus,
que está intercedendo por nós ao Pai, e o Pai está concedendo, se tiver no centro de sua vontade, porque Ele está sempre pronto a nos abençoar. Em Mateus capítulo 7, versículo 8, está escrito assim: pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Aleluia! Ainda bem que Deus faz mais do que pedimos ou pensamos. Efésios 3, 20. Irmãos e irmãs, nós inclusive temos aqui, estamos colocando na tela aí, os principais milagres do profeta Eliseu registrados na Bíblia, em 2 Reis, versículos 2 a 8. Então, dividir as águas do Jordão, tornar potável uma fonte, amaldiçoar os zombadores, trazemos aí para que os irmãos então observem rapidamente, mas esses assuntos, né, vão ser tratados nas próximas lições, porque continuaremos com o ministério de Eliseu nas 3 lições subsequentes. Subtópico de número 3, Elias, a inspiração de Eliseu. Para receber o que pediu, Eliseu não poderia tirar os olhos de Elias, 2 Reis 2:10. Ele ficou vigilante. Isso para ele não era difícil, pois tinha o profeta como sua fonte de inspiração e estava sempre atento a tudo que Elias fazia. As melhores oportunidades para aprender a crescer ministerialmente acontecem quando podemos nos espelhar em alguém que realmente serve a Deus com amor e fidelidade. Nós precisamos estar rodeados de homens e mulheres de Deus que estejam com suas vidas realmente nos caminhos do Senhor e que nós possamos hoje, né, pedir ao Senhor que nos dê líderes espirituais como Elias, como Eliseu. Agora, irmãos, precisamos também estar atentos aos entre aspas aí, falsos ensinadores, ou aquelas pessoas que a vida delas não condiz com aquilo que elas falam. E isso o próprio Jesus deixou para nós lá em Mateus capítulo 23, versículos 2 e 3. Olha só o que Jesus diz, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Ó, coisa séria. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Então é muito perigoso também quando você vai seguir um exemplo de alguém que não tem uma vida condizente com aquilo que ela prega. Mas sempre a Bíblia diz que pelos frutos nós conheceremos, né, a árvore. E também outra coisa, nós precisamos sempre estar observando, ser crentes bereanos, estarmos observando à luz da palavra todos os ensinamentos que nós recebemos, inclusive dos nossos púlpitos. Precisamos estar atentos, inclusive nas nossas aulas de escola dominical, se nós estamos ali, né, alicerçados na palavra, porque ela é o nosso fundamento, é a nossa base para que nós possamos então socializar para aqueles que estão sedentos aquilo que Deus, por meio do Espírito Santo, colocar em nosso coração. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, mais um subsídio aí. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. O apóstolo Paulo escrevendo na primeira carta aos Coríntios, trazendo isso daí para nós, né, um homem de Deus que escreveu muitos livros aí no Novo Testamento. João capítulo 14, versículo 16. Jesus diz o que eu falei agora há pouco: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Oremos então para que Deus possa continuar levantando homens e mulheres como Elias para que possam ser seguidos. A síntese do tópico 2: Deus está pronto para conceder os pedidos que fazemos a Ele. Basta que tenhamos intimidade e fidelidade para com o Senhor. Então são duas palavras que estão aqui: intimidade e fidelidade. Como que nós vamos ter intimidade com Deus? Por meio da oração. Irmãos, eu estava observando, antigamente nós tínhamos nas estruturas das casas, os proprietários que eram crentes fiéis ao Senhor, construir o quarto de oração. Lá em João Neiva, na casa, papai tinha construído isso aí. Papai é pastor
E lá em João construiu um quarto de oração. Então nós tínhamos na nossa casa um lugar que era dedicado à oração. Nós sabemos que a palavra de Deus manda que nós entremos, fechemos a porta do nosso quarto e Deus vai nos ouvir em oculto. Porém, interessante isso, né? Que era um costume, era ali um ensinamento que eu aprendi ali com o papai, né? Que trouxe esses ensinamentos aí que já adquiriu, né, dos seus antepassados. Então, muito importante. Então, como a gente se aproxima e tem intimidade com alguém? É quando a gente passa a conhecer, a conviver. E quando a gente, então, como que nós convivemos com o Senhor? Orando ao Senhor, lendo a sua palavra, nos santificando, fazendo jejum, né, nos aproximando e buscando a estatura de varão perfeito por meio da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos agora adentrar ao tópico de número 3. Eliseu toma a capa de Elias. Subtópico 1. A comunhão de Elias e Eliseu. Enquanto Elias e Eliseu caminhavam juntos e conversavam, o que denota intimidade e comunhão entre os dois, Elias foi separado por um carro de fogo que o elevou em um redemoinho. 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Então, eles tinham uma comunhão, né, estava ali conversando, estava ali caminhando, e Deus nos fez seres gregários. Elias tinha uma particularidade, que ele era um homem mais solitário mesmo, ele falava com Deus, mas Eliseu já tem um outro perfil. Ele pediu para se despedir dos seus pais, ele fez uma festa ali com os 2 bois, né, pegou aquela canga ali que tinha naqueles 2 bois e queimou aquela madeira e, né, assou aqueles bois e deu para que fez uma festa de despedida. Então era um homem que sempre estava ali no meio dos profetas, milagres Deus fez por intermédio dele ali, e um homem preocupado com aquela situação. Não que Elias não era, Elias também era, mas Eliseu tinha esse perfil, não é? E Deus então nos fez homens gregários. Nós precisamos nesses dias, irmãos, congregar, estarmos nas nossas congregações, nas nossas igrejas, nos reunindo, porque ali nós estamos em comunhão com Deus e com os nossos irmãos, buscando o Senhor no templo. Nós somos templo do Espírito Santo, mas precisamos estar na igreja, buscando ao Senhor de todo o coração, ouvindo a palavra, porque, né, pelo ouvindo a palavra, nós vamos estarmos crescendo espiritualmente, nos edificando com testemunho, oração, louvor congregacional. Isso agrada ao Senhor. E nós vemos que um outro homem de Deus, Enoque, ele andou com Deus e não apareceu mais. E lá em Gênesis capítulo 5, versículo 24, ele também, da mesma forma de Elias, né, ele também foi assunto ao céu aí, como está escrito: e andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou, né? Continuando, a amizade sincera e a comunhão na igreja entre os irmãos que se amam e se respeitam sempre resulta em bênçãos extraordinárias para a obra de Deus. É aquilo que nós estávamos falando agorinha. Então é interessante nós desfrutarmos daquilo que o Senhor colocou para nós e nós deixemos de lado toda e qualquer situação que nos embaraça, no sentido de convivermos com os nossos irmãos, e nós tenhamos, né, peçamos a Deus que nos dê um coração de amor, para que nós possamos estar ali observando, inclusive, e dando uma palavra de estímulo para aquela irmão ou irmã que está precisando ali. Lá em Isaías capítulo 41, versículo 8, está escrito assim: porém tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, descendência de Abraão, meu amigo. Deus falava com Adão no princípio, ele vinha todo entardecer conversar. Abraão, Deus o chamou de amigo, irmãos. Olha só que coisa maravilhosa. Em Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25, e consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. 25.
não deixando a nossa congregação. Olha aí, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Irmãos, nós precisamos ter muito cuidado. Papai sempre dizia, cuidado com os amigos. Foi um conselho que ele me deu quando ele estava vivo. Então, por quê, irmãos? Porque nós precisamos buscar pessoas que nos rodeiam, que têm o mesmo princípio, que têm o mesmo pensamento nosso, para convivermos com eles, para que essas pessoas nos ajudem na caminhada espiritual. Então, como que nós vamos fazer isso se nós passamos o nosso tempo, a maioria do nosso tempo, e não em comunhão com as pessoas que estão, né, comungando conosco da mesma aspiração que é o reino dos céus? Então, isso é importante que nós observemos e que nós meditemos. Agora o subtópico de número 2, a capa de Elias. Elias deixou a sua capa, em algumas traduções diz manto, né? Deixou o seu manto cair quando foi elevado ao céu. Essa capa foi herança que o profeta deixou para o seu servo Eliseu, segundo Reis 2:13, está na nossa lição. Ela legitimou o ministério dele publicamente, ao tocar nas águas do Jordão e dividi-las de uma banda para outra, né? Segundo Reis 2:14. Ela representava então, irmãos, a presença de Deus, né? Ali, aquele manto, né? Esse episódio foi visto pelos filhos do profetas de Jericó, que imediatamente reconheceram a unção de Elias, que ela estava sobre Eliseu. E eles disseram então, a unção de Elias está com Eliseu. E logo depois eles pediram ao profeta Eliseu para irem procurar o profeta Elias. No primeiro momento ele disse não, mas depois ele concordou, já que eles queriam. Eles procuraram durante 3 dias, retornaram para o profeta Eliseu, que estava ali aguardando, e o profeta Eliseu, então, né, já quando estava ali, já foi o primeiro milagre de Deus, já foi feito naquele momento ali, né? Os filhos dos profetas, quando esse termo chega aqui para nós, os filhos dos profetas eram das escolas dos profetas. Não significa filhos biológicos, né? Mas filhos espiritual, de um líder espiritual, né? Que era um pai espiritual. E Eliseu passou também a ser uma liderança, já que o ministério de Elias estava no seu fim. A síntese do tópico 3. Quando somos escolhidos por Deus para realizar uma grande obra, Ele nos legitima diante de todos. Essa é a síntese do tópico de número 3. Então, Deus legitimou o ministério de Eliseu perante os 50 profetas que estavam um pouco afastados, mas observando tudo que estava acontecendo ali, testemunhas daquilo que estava acontecendo. Então Deus legitimou o ministério de Eliseu perante aqueles 50 profetas que realmente puderam então observar, inclusive o milagre dele ao tocar nas águas com o manto de Elias, as águas se abrirem e ele passar a pé enxuto ali. Nós já estamos caminhando para o término da lição de hoje. Se você ainda não fez aí a sua inscrição, faça em nome de Jesus e também compartilhe, e nós vamos para a nossa conclusão. O que identifica um profeta de Deus atualmente não é o uso de uma capa, mas o modo de viver, suas virtudes e comportamento. Isso fala muito alto, né? As virtudes de um profeta, o comportamento do profeta, o fruto que o profeta está dando, né? Então, pelo fruto nós vamos conhecer a árvore, se ela é boa ou má. Então, nesse sentido, o exemplo de Eliseu, devemos nos espelhar em homens e mulheres de Deus que sejam genuínos imitadores de Cristo, porque Cristo, ele, ao morrer na cruz do Calvário, ao ressuscitar, ao ser assunto ao céu, ele deixou, irmãos, um ensinamento. Ele foi o maior pedagogo de toda a face da terra. Ele ensinava com maestria. A vida dele foi aqui na terra como 100% homem, 100% Deus, para nós
né? Nós temos essa oportunidade de estarmos hoje no ano de 2021 aqui e nós recebendo de Deus por meio da palavra de Deus, daquilo que Ele deixou para nós, a sua santa palavra. E nós podemos, através da palavra dele, irmãos, aberta, que é a boca de Deus falando conosco, né, ver os ensinamentos e realmente estarmos atentos àquilo que aconteceu no Antigo Testamento, que aponta para Cristo, no Novo Testamento e com aquilo que vai acontecer ainda, está tudo já escrito na palavra de Deus. Não apenas isso, precisamos também ser exemplo para os outros, refletindo a imagem do Senhor, não somente nas palavras, mas principalmente nas ações. Então, a maneira de viver, homens e mulheres de Deus, genuínos imitadores de Cristo. Nós trazemos ainda o último versículo aqui, João capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E a Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores. Sejamos verdadeiros adoradores. E domingo que vem estaremos de novo compartilhando mais uma lição desse trimestre. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, meditando na tua palavra. Abençoa todos os professores, as professoras, os vocacionados para o ensino, aqueles alunos que também estão estudando para que no próximo domingo estejam ali na tua casa, Pai, participando da escola bíblica dominical e aprendendo mais uma porção. Que essa lição, Senhor, que a tua palavra possa encontrar guarida em cada coração, Pai. Ó Senhor Jesus, abençoa cada irmão, cada irmã, prospera, abençoa, dá saúde, abençoa que cada um e que cada uma, Senhor, esteja cada dia mais próximo de Ti, buscando, Senhor, uma intensa comunhão contigo, como Elias, como Eliseu, Senhor. Ó Pai querido, que sigamos o exemplo, Senhor, desses homens de Deus, que, Senhor, andaram aqui na terra, mas que deixaram algo para nós escrito na Tua palavra, para que nós pudéssemos meditar e aprender. Em nome de Jesus, amém. Tenham uma boa semana em nome de Jesus.